Olá a todos, eu vou falar hoje dos três tipos de circuncisão. Em Gênesis 17:11 está escrito: circuncidem o prepúcio de vocês, e isso servirá como sinal do pacto entre mim e vocês. Então, por exemplo, Abrão, né? Ele era um pastor, ele não era um pastor, ele tinha tantas cabeças de gado, ele era um homem rico, tinha tantas cabeças de gado, tantas cabeças de ovelhas, etc. Então ele sabia o que era marcar um animal, né? Porque qual era a vantagem de marcar um animal? Então Deus, ele usou esse conhecimento de Abrão para mostrar para ele essa ideia de começar a marcar as pessoas. O que tinha uma grande vantagem, porque a própria promessa de Deus, que dava a Abrão a ideia de que ele ia conquistar outros, e seriam dados terras a ele, que os seus parentes iam ser reis, que iam conquistar iam preencher a terra, etc. Nesse projeto estava a ideia de, marcando o povo, ele podia se espalhar por toda a terra, como sabia Deus, como ele sabe também o futuro, é onisciente. Ele sabia que no final os judeus iam se espalhar pelo mundo e iam conquistar outros territórios. Então, praticamente, o que acontece é que essa foi a ideia, né, inicial. E depois, a partir do momento, agora eu vou falar no caso da circuncisão do coração. A partir do momento que os judeus, eles se dividiram entre 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. Essas 2 tribos, Benjamim e Judá, se foram unidas ao Império Romano. Então, praticamente, a partir disso, existiam judeus, no caso, que eram judeus e romanos, como era o caso de Paulo, judeus romanos nascidos na província de Juda, hoje a província romana, e praticamente de sangue romano. Então, praticamente, os romanos tinham essa lei para preservar o povo, engrandecer o povo, já que eles foram os criadores do direito e criaram também o direito do sangue, os jus sanguinis, né? Então, praticamente, quando os romanos iam num lugar estrangeiro, num outro país, conquistar o país, os filhos dos soldados, os netos dos soldados, continuavam a ser romanos, mesmo nascidos naquele país, reconhecidos pela lei que fizeram os romanos. Então, praticamente, Paulo, ele intuiu que essa lei era mais ou menos a mesma ideia que Deus teve com os judeus. Roma com o direito romano teve para os romanos com os jus sanguinis. Então, praticamente, ele, em Romanos 2:29, diz: mas judeu é quem o é no íntimo, e sua circuncisão é a do coração. Então, praticamente, ele quer dizer que é a circuncisão do coração. Então, como nós temos um coração que é feito de sangue, e nós somos feitos de sangue totalmente, então, praticamente, o que acontece é que é como se fosse o direito jus sanguinis, o direito de sangue, é como se fosse, por assim dizer, direito do coração, ou então jus de sangue, lei do sangue. Então, praticamente, circuncisão do coração. Então, praticamente, ele usou esse tipo de
conceito para unir um pouco como estavam se unindo as culturas judaica e latina. Praticamente a terceira circuncisão, que é a circuncisão do Espírito, é aquela que se diz em Apocalipse 3:5, que diz: aquele que vencer estará vestido assim com vestes brancas, eu de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Então praticamente Deus, né, em outras partes do Apocalipse, da Bíblia, desculpe, dos Salmos, não, os Salmos dizem que nós somos conhecidos por Deus até mesmo antes de nascer. Então praticamente ele sabe como nós fomos formados, ele sabe as nossas características, ele nos conhece, tudo. Então estamos como escritos em um livro que se chama Livro da Vida. Então praticamente Deus, ele pode também, como é escrito, ele pode apagar esse livro. E isso se entende como segunda morte, o que a Bíblia entende como segunda morte. A primeira morte é a morte física, a segunda morte é a morte espiritual. Por exemplo, se a pessoa então praticamente o fato é o seguinte, que então aqui o Apocalipse 3:5 diz: aquele que vencer, então que continuar sendo justo na toda a vida, etc., e vencer a corrida, como diz Paulo, a corrida da vida, então praticamente ele não será tirado do livro da vida. E assim essa é a terceira circuncisão. Muito obrigado.